Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no NS Football. Seguinte, a gente vai falar hoje sobre Brighton e Manchester United, confronto pela Premier League nesse meio de semana. E por que eu cismei de falar desse jogo? Esse jogo não tem tanta importância assim na tabela, tá, da competição, mas esse jogo tem uma importância muito grande para a gente fazer justiça a quem a gente não vê. E eu vou te explicar isso mais à frente quando a gente tiver com os números, tá? Então acompanhe essa jornada que a gente começa nesse exato momento com Brighton e United na tela para vocês. Se a gente for olhar só o cenário, o primeiro cenário que a gente sempre faz, que é casa e fora, ou seja, o Brighton como mandante e o United como visitante, a gente tem uma vantagem do Brighton por 2 ou mais gols de diferença. Por quê? Overall 59 do Brighton contra o overall 46 do United. A gente passa a ter um Brighton com mais posse da bola, com melhor taxa de conversão, com maior número de chutes certos ao gol e também com uma maior taxa de conversão de chute para gol, apesar de ser mais parelho, ser mais igualitário. E na defesa, um Brighton que recupera mais rápido, que não tem uma diferença tão grande assim nos números de recuperação total, tá? E além disso, por mais que não bloqueie tão bem os chutes do adversário, o goleiro atua melhor do que o De Gea nesse momento, ou que os goleiros que passaram pelo United nessa temporada, tá bom? Então, olhando todo esse cenário que a gente está colocando, o Brighton estaria aí diretamente favorito para a partida, tá? Esse olhando o primeiro cenário. Um segundo cenário que a gente pode observar seria justamente qualificar. Então, assim, o Brighton enfrentando equipes do primeiro pote, né, digamos assim, né, contra grandes equipes, e o United enfrentando equipes do segundo pote, né. E se a gente for fazer esse ajuste, aí a gente ainda percebe uma vantagem do Brighton em cima do United. Por mais que caia de 59 para 57, o United também cai, né. Então, assim, o United tem muita dificuldade jogando fora de casa, até conseguiria um número de chutes certos maior do que o próprio Brighton, mas ainda na taxa de conversão o Brighton vai melhor do que o United e fica um pouco mais com a posse da bola. Aí já é um pouco mais equilibrado esse cenário no geral, mas a taxa de conversão pesa a favor do Brighton. E por que esse jogo foi escolhido respondendo à pergunta original? Tá? A gente precisa olhar um pouco mais com carinho para algumas equipes. Para as equipes que estão fora desse holofote que a gente coloca sobre a Premier League e sobre as competições. E o Brighton é uma grande equipe. O Brighton vem fazendo um campeonato muito interessante dentro desse cenário muito difícil da Premier League, com basicamente um cenário que só piorou. Piorou no seguinte sentido, né? Piorou para quem vai competir, tá? Pra gente que está assistindo é do caramba, tá? Mas piora no seguinte sentido. Você tinha um Big Six e agora você tem um Big Seven com a entrada do Newcastle, 7 grandes clubes que tem muito mais dinheiro que o restante, né? Iago, mas tem uma taxa equilibrada, tem um dinheiro entrando na Premier League. Mas mesmo assim o Wolverhampton não vai conseguir competir diretamente com o City por dinheiro. Ele pode competir no mercado com o Sporting, com o Porto, com o Benfica, ele vai competir com o Atlético de Madrid no mercado, ele vai competir com o Sevilla, ele vai competir com o próprio Valência, com o Betis, com o Villarreal, ele vai competir com essas equipes, ou seja, as equipes de médio para baixo da Premier League vão competir financeiramente de igual para igual com as equipes de ponta de boa parte das competições. Se você tirar ali os 2 grandes da Espanha, né, Barcelona e Real Madrid, se você tirar talvez ali os 3, 4 grandes da Itália, se você tirar ali da conta os 2 grandes da Alemanha, ele vai competir com o restante da tabela, de fato. Mas ali dentro, nas disputas para as competições europeias, por exemplo, acaba tendo essa dificuldade. E o Brighton faz uma grande campanha nesse momento. Então você tem equipes ali muito interessantes na Premier League que fazem boas campanhas e que a gente acaba não observando. E esse tipo de confronto entre o Brighton e o United possibilita a gente entender que por vezes a gente coloca mais o nome do clube na análise como favorito ou a fase que a gente está observando naqueles instantes do que necessariamente a temporada do clube. O Brighton faz uma excelente temporada,
para o Brighton, né? Deixo claro isso, para o Brighton faz uma excelente temporada e, é claro, chega num confronto desse tipo que pode pesar a camisa, pode ter outras variáveis que vão pesar, que não estão aqui nos números, mas fique registrado, o Brighton faz uma grande campanha, chega muito bem contra o United, que fora de casa tem muita dificuldade. Então percebam a grandeza do trabalho que está sendo feito no Brighton, perdão, e no United o processo de reconstrução que envolve não só uma mudança de estilo de jogo, que de fato vem ocorrendo, mas também uma restauração da mentalidade do clube, que ainda tem dificuldade nesses cenários mais adversos. E aí passa por um processo de reestruturação muito mais longo do que uma temporada só. Tá? Então é um processo que a gente vai também apresentando e falando principalmente agora na possibilidade de venda do clube para outros donos, e aí obviamente mudando gestão, muda também a organização interna do clube e também outras partes, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado desse conteúdo. Recomendo para esses conteúdos das outras equipes que não são o Big Seven ali, o canal do Fred Caldeira, tá, da TNT Sports. Ele vem fazendo uma série de observações dessas equipes menores, né, digamos assim, né, ou de menor orçamento pelo menos. E lá tem uma estrutura muito legal, tem o próprio Brighton, ele já falou do Newcastle lá no começo da competição. Então assim, é muito legal o conteúdo que ele vem produzindo ali, acompanhem também, beleza? Fica aí de recado, de dica cultural para este canal, beleza? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência, e também, por favor, curta, comente, compartilhe esse vídeo e, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos e até mais.